Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Vamos continuar aí a nossa série de estudos bíblicos, uma exposição na carta de Paulo aos Efésios. E para dar continuidade, nós vamos iniciar hoje o capítulo 2. Vamos estudar um pouco do versículo 1 ao versículo 10 desse capítulo. Eu gostaria de orar com os irmãos, ler o texto e depois seguimos para a exposição em análise versículo por versículo para entendermos o que Deus quer falar ao nosso coração. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai de bondade e misericórdia infinita, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos a Tua Santa direção nesse momento, mediada pelo Teu Espírito, que habita em nós e nos faz entender a Tua Palavra conforme o Senhor quer. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvirmos a Tua Palavra e disposição no coração para obedecê-la. No nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos podem acompanhar aí em suas Bíblias. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Nós vamos perceber, além de ser um texto bastante conhecido, um texto muito usado aí para defender a salvação pela fé, um texto em que basicamente lembramos mais do versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas Paulo está seguindo um raciocínio, demonstrando aqui o que Deus fez em nossa vida, em nossas vidas. Em que situação estávamos antes de receber essa graça salvadora da parte de Deus. Ele faz isso do versículo 1 ao versículo 3, demonstrando não só que os Efésios, os irmãos da cidade de Éfeso, viviam nessas condições, como também ele mesmo se coloca nessa condição de perdição anterior à salvação em Cristo. Demonstra aí do versículo 4 ao versículo 7 a bondade de Deus. E o que Deus fez nos tirando dessa vida de pecado, dessa vida de transgressão e de distanciamento dele. E do versículo 8 ao versículo 10, ele vai explicar como Deus efetuou essa salvação. Por meio da graça, e uma vez que estamos inseridos nessa graça, como devemos viver? O que Deus nos propõe como novidade de vida? Então, seguindo essa estrutura que nós
expomos aqui agora, nós vamos analisar versículo a versículo, tendo em vista, meus irmãos, que nós já vimos uma introdução a essa carta. Você pode ver nos estudos anteriores aí no nosso canal. Nós já vimos os versículos anteriores contextualizados dentro de todo o cenário cultural, religioso, no qual Paulo escreve essa carta. E a ideia é que a gente tenha já isso em mente para estudarmos esse capítulo 2 e também os capítulos seguintes. Então, vamos pensar do versículo 1 ao versículo 3 a priori, tendo em vista que aqui mostra como nós estávamos antes de receber a Cristo, de receber essa graça. Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia sempre compara uma pessoa sem Cristo como alguém num estado de morte. Há esse dualismo, né? Uma comparação morte, vida, luz e trevas. E nesse caso nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A ideia de morte aqui é de ausência de vida, separação de Deus, e era nessa situação na qual nós também nos encontrávamos. E Paulo, se referindo àqueles irmãos de Éfeso, assegurando para eles que, mesmo com toda a religiosidade, mesmo com todas as tentativas de buscar a Deus e se relacionar com Ele, todas essas ações, essas atitudes eram inúteis no sentido de promover vida espiritual, vida no que diz respeito ao relacionamento com Deus. E quando Deus nos encontrou, nos promovendo salvação, Ele nos encontrou mortos em nossas ofensas, em nossos delitos e pecados. A ideia da palavra aqui, delito, é alguém que cai para um lado ou para o outro. Alguém que não seguiu o caminho que deveria seguir. E pecado é a ideia de errar o alvo. Mas essa ideia de errar o alvo não é aquela ideia de alguém que está tentando acertar o alvo e por um descuido, um deslize, uma fração de segundos ou um milímetro ali, ele errou o alvo. Não é nesse sentido. O errar o alvo aqui é alguém que constantemente está errando o alvo e deliberadamente, ou seja, pela sua própria vontade e escolha, está errando o alvo. Ele não simplesmente está tentando acertar, fazendo de todos os meios possíveis, mas é incapaz de acertar. Ele decide escolher fazer o errado. É assim a nossa situação, a nossa condição antes de Cristo em nossa vida, antes de receber essa vida que Deus nos deu. Ele vos deu vida. Em qual condição? Quando nós estávamos mortos. Isso já é um pouco adiantando aquilo que Deus fez em nossa vida. Aqui há um ajuste na tradução, porque essa parte, ele vos deu vida, originalmente não se encontra no começo desse capítulo. No texto grego, por exemplo, começaria mais ou menos assim, no capítulo 2. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E aí ele desenrolaria todos os versículos 2 e 3 subsequentes, até chegar ao 4, para dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, vos deu vida. Esse dar vida originalmente não está no versículo 1 do capítulo 2, não está no início dessa frase. Aqui há um ajuste, porque a forma como Paulo vinha conversando, melhor dizendo, escrevendo, né, e expondo seus argumentos, ele apresentou primeiro as circunstâncias nas quais Deus nos deu vida, para depois dizer que ele nos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, e segue a sua ideia, o fluxo da sua ideia, ele vai dizer que Deus nos deu vida. E para ficar mais fácil a nossa compreensão, para ficar de melhor compreensão na nossa tradução em português,
a Revista Almeida Atualizada colocou aqui no capítulo 2, no versículo 1, ele vos deu vida. E ficou bem melhor a compreensão, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Importante entendermos que, a princípio, Paulo está demonstrando em qual situação nós nos encontrávamos antes de receber essa graça. Mortos. Morte como separação, ausência de vida. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estávamos separados de Deus. Estávamos separados de Cristo. No versículo 2 ele vai dizer assim: nos quais, nesses pecados e delitos, andastes outrora. Ou seja, essa questão de andar é a ideia de conduta e estilo de vida. Nós andamos nesses pecados. Era isso que nós fazíamos. Nós vivíamos como mortos nas práticas pecaminosas que tínhamos anteriormente. Era esse o nosso estilo de vida, era essa a nossa maneira de viver. E a nossa forma de andar não era uma forma própria de andar nesses pecados. Não era um estilo de vida próprio. Mas nós seguíamos um estilo e uma conduta de prática pecaminosa que nos rodeava, que tinha como influências o mundo à nossa volta, a nossa própria inclinação carnal e a própria ação também de Satanás, que é o príncipe deste mundo descrito aqui nesse texto. Nós vamos ver isso. Nos quais andaste outrora, no versículo 2, segundo o curso deste mundo. A ideia de curso aqui é segundo a fluência desse mundo. Pense na ideia de um rio que segue o seu curso e vai rompendo toda e qualquer barreira para seguir o seu curso natural, vamos dizer assim. Segundo o curso desse mundo é segundo como a banda toca, vamos dizer assim, né? Nós dançávamos como a banda tocava, a música que a banda tocava, para usar uma ilustração mais coloquial, né? Nós seguíamos aquilo que o mundo estava nos oferecendo. Nós não tínhamos a capacidade de refletir e pensar: para que lado o mundo está me conduzindo? Para que lado a filosofia desse mundo, o sistema desse mundo, a pedagogia desse mundo está me influenciando e influenciando as pessoas à minha volta, minha família, meus amigos? Nós só seguimos segundo o curso desse mundo. Nós simplesmente andamos nos nossos pecados, sem refletir, seguindo o curso ou para onde o mundo estava nos conduzindo. E o mundo, com todas as suas armadilhas, com todas as suas filosofias, com todas as suas formas e estilos de vida, nos prendiam. E mesmo sendo um curso desse mundo, havia uma pluralidade de estilos de vida. Todos nós tínhamos nossos estilos de vida diferentes uns dos outros, né? E mesmo assim, todos esses estilos de vida eram ofensas a Deus, distantes de Deus, porque não estavam alinhados com aquilo que a palavra de Deus nos propõe. Então, mesmo tendo diferentes maneiras de viver, mesmo sendo criado numa família mais cuidadosa, mais moralmente ética, vamos dizer assim, nós também seguíamos o curso desse mundo e andamos nos nossos pecados, estando nós mortos. Essa é a influência do mundo, independente do tipo de vida que levávamos. Ele vai dizer assim: segundo o príncipe da potestade do ar. O que quer dizer essa expressão, segundo o príncipe da potestade do ar? A ideia é uma maneira de se referir a Satanás aqui, nesse texto. Jesus considera, você vai ver isso em João, Satanás como o príncipe deste mundo. É uma
uma ideia de autoridade dentro de uma esfera de atuação, né? O diabo tem os seus poderes dentro da esfera de atuação que o próprio Deus limita para ele. E essa ideia do príncipe dos poderes do ar reflete um pouco o pensamento judaico que permeava naquela época, e nós vemos isso também nas Escrituras. O apóstolo Paulo também tinha esse pensamento ao escrever isso, por exemplo, a ideia de que o diabo e seus anjos tinham como principal esfera de atuação as regiões celestiais. Quando Paulo diz, por exemplo, assim, em 2 Coríntios capítulo 12, que foi dada uma revelação a uma pessoa, que ele foi ao terceiro céu, né? Havia entendimento do céu, esse céu atmosférico, que é o céu que nós vemos, como o primeiro céu, o segundo céu como o céu das estrelas, das galáxias, um céu mais distante, obviamente, e um terceiro céu, o céu onde Deus de fato habita, onde está entronizado. E essa ideia de elevação, sempre cada vez mais elevado, denota aí superioridade e autoridade que aquele que está mais alto exerce sobre os demais. Quando Paulo se refere aqui ao príncipe da potestade do ar, se refere a Satanás, e o espaço de atuação em que eles entendiam ser a principal esfera de atuação do diabo e seus anjos, né? E a gente vai entender isso porque que Jesus foi entronizado acima de todo nome, por exemplo, no versículo 20 aí do capítulo anterior. Ele diz assim, nós já vimos no estudo passado, mas o qual exerceu ele em Cristo, o poder, né? Ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à direita nos lugares celestiais. Essa referência a lugares celestiais é sempre a ideia de elevação, de superioridade, de autoridade, né? E esses lugares celestiais, quando se refere a Cristo, quando se refere a Cristo e a Deus, na Trindade, de uma forma geral, se refere sempre à posição de maior elevação, denotando, assim como eu mencionei, superioridade e autoridade, governança e reinado sobre todas as coisas que estão abaixo. E o versículo 21 confirma isso, quando ele diz: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e sobre todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Note aí a ideia comparativa aqui, né? Alguém está em cima e outro está embaixo. Sempre aquele que está nos lugares celestiais mais elevados exerce domínio e autoridade sobre os que estão abaixo. Então, essa ideia do príncipe da potestade do ar era também uma ideia muito conhecida daqueles irmãos de Éfeso. E eles certamente entenderiam. Esse príncipe da potestade do ar é o espírito que, segundo Paulo, atua nos filhos da desobediência, uma referência aí àqueles que são alheios às coisas de Deus, né? Então, nós andamos segundo os nossos pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, segundo a influência de Satanás, segundo a influência dos poderes de Satanás e seus anjos, e isso influenciava a nossa vida, tudo isso influenciava a nossa conduta de ser. É a famosa tríade, o mundo, a carne e o diabo. Todos esses juntos tornavam a nossa condição de mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivíamos segundo a influência desses três poderes, vamos dizer assim, essas três forças de atuação. O curso desse mundo, a influência de Satanás, e no versículo 3 diz respeito à carne, entre os quais também nós
entre os quais, entre esses filhos da desobediência, nós estávamos juntos, mesmo tendo estilos de vida diferentes, nós estávamos juntos, andávamos entre eles, estávamos entre eles, dentro da mesma categoria de perdidos. Todos nós também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. É aí onde entra a nossa própria tendência pecaminosa. O fato do pecado ser algo inerente à nossa natureza humana explica o fato de nós seguirmos cada vez mais segundo a nossa inclinação carnal. A vontade da carne e dos pensamentos é tudo aquilo que é praticado por nós que desagrada a Deus. A satisfação dos prazeres carnais, a satisfação dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mais uma vez, a ideia de Paulo de colocar todo mundo junto. Essa mesma ideia ele vai apresentar também em Romanos, né? Tanto judeus como gentios, todos estão perdidos, todos estão distantes de Deus. E somente em Cristo é que a gente encontra a solução e a aproximação de Deus. Éramos por natureza filhos da ira é uma designação para aqueles que receberiam o juízo condenatório de Deus, né? A ideia de filhos aqui é a ideia de naturalmente, e a ideia de ira é a ideia de julgamento, de juízo, né? Então, éramos por natureza pessoas destinadas ao julgamento condenatório de Deus. É assim que Paulo nos escreve, é assim que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Seguindo e andando conforme as influências do curso desse mundo, da influência de Satanás, e com tudo isso ainda nos entregávamos às inclinações e aos desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos. A inevitável consequência disso é que estávamos destinados para a ira de Deus, para o juízo. E se tudo isso parasse por aqui, não havia mais esperança para nenhum de nós. Não havia mais esperança para a humanidade de forma nenhuma. E aí onde entra a segunda parte, vamos dizer assim, desse texto, quando Paulo diz assim, mas Deus, no versículo 4. Mas Deus já muda toda a história ali do que vinha sendo dito anteriormente. Mas Deus, e ele vai apresentar nessa frase de introdução em oposição ao que foi dito anteriormente, ele vai apresentar algumas condições a partir das quais Deus nos deu vida, nos restaurou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus não é simplesmente um Deus que está distante e quis deixar a humanidade perdida. E Deus exerceu o seu poder e a sua autoridade salvífica na vida dos crentes por uma outra razão a não ser o seu amor e a sua misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Uma outra razão, por causa do grande amor com que nos amou. Aquele versículo que nós aprendemos desde cedo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Por causa do grande amor com que nos amou. Isso é algo que nós não devíamos ter dúvida em nenhum momento da nossa vida. Deus nos amou com grande amor. Como diz o hino, um cântico antigo, né? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Ou seja, nada é real, nada é mais concreto. Porque se o que Deus fez por nós em Cristo não for uma demonstração de amor, não há mais nada em que acreditar, nada mais é confiável, vamos dizer assim.
Deus nos amou com um grande amor. E ele retoma mais uma vez a ideia da condição onde nós estávamos. Por quê? Deus é misericordioso, Deus nos ama. Mas em que situação Deus nos ama? Quando nós estávamos obedientes, éramos obedientes e estávamos numa condição de pureza espiritual? Não. Versículo 5: e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Perdão, nos nossos delitos. Foi o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Esse texto é muito profundo porque mostra a obra de Deus sendo feita no coração de um pecador. Aquele homem morto em todas aquelas condutas anteriormente praticadas, nas quais ele vivia, agora recebe a vida da parte de Deus. Por causa da riqueza da misericórdia, por causa do grande amor, mesmo na condição de pecador. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, sendo nós ainda na condição de pecadores, Deus decidiu e resolveu efetuar, executar o seu plano de salvação, enviando Jesus para morrer por nós. Diante desse quadro de pessoas não merecedoras dessa graça, dessa salvação, melhor dizendo, não merecedoras dessa misericórdia, desse grande amor com que Deus nos amou, por causa da condição na qual essas pessoas, no caso toda a humanidade, se encontrava. Isso nos ajuda a relembrar o que Deus disse ao povo de Israel lá em Deuteronômio. Deixa eu só pegar aqui para lembrar um pouquinho. Será que eu vou lembrar? Tá aqui. Deuteronômio 9, versículo 4. Deus disse assim ao povo de Israel: quando, pois, o Senhor, na verdade Moisés escrevendo, né? Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, lançado as nações, né? Não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe para esta terra para a possuir. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Então, Moisés está orientando o povo a dizer assim: olha, quando vocês estiverem naquela terra, vocês não devem dizer que foi por causa da justiça de vocês que vocês estão naquela terra, que Deus expulsou aquelas nações. Não, Deus expulsou elas por causa da maldade delas. Deus estava aplicando a justiça naquele povo. E versículo 5 do capítulo 9 do Deuteronômio continua dizendo assim: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras para possuir a terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus faz isso para aplicar a sua justiça e faz isso também para cumprir a sua promessa, cumprir a sua aliança. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá boa terra para possuí-la, pois é povo de dura cerviz, ou seja, povo que não se dobra, que tem a cerviz dura, que não se curva, não se rende diante ao senhorio de Deus. Então, Paulo sabia muito bem esse contexto e, segundo essa compreensão dele, ele vai dizer que é pela graça que nós somos salvos. Diante de tudo que Deus tinha feito, ou melhor, diante de tudo que éramos, e diante dessa misericórdia rica, e diante desse grande amor, nós estando naquela condição de perdição, e Deus decide nos dar vida em Cristo, isso é graça. É pela graça que somos salvos. E a partir daqui, Paulo já começa a introduzir esse assunto de graça nessa parte da carta aos Efésios, né?
Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A ideia de juntamente aqui não é simplesmente na companhia de, ou ao lado de, mas é a ideia de relacionamento íntimo. No nosso relacionamento íntimo com Cristo, agora, por causa dessa salvação, é que nós temos vida. Não há vida verdadeira a parte de um relacionamento íntimo com Jesus. Qualquer tentativa de uma vida verdadeira, do ponto de vista bíblico, a parte de Jesus Cristo, é, na verdade, morte. É, na verdade, seguir qualquer outra filosofia religiosa, qualquer outra conduta de vida, até moralmente louvável perante a sociedade, mas que lá no fundo é uma vida de morte. Ele nos dá vida somente em Cristo, por meio da graça. E juntamente com ele, no versículo 6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez, aquela ideia da posição de elevação, como nós vimos aí na aula passada, no estudo passado eu também já mencionei aqui nesse estudo, Deus fez Cristo assentar nos lugares celestiais, no lugar de autoridade. E é justamente nesses lugares que Deus também nos fez assentar. A ideia aqui não é a priori e especificamente um espaço geográfico, porque nós estamos aqui na Terra ainda, né? Eu estou aqui na minha sala, no meu gabinete, gravando esse vídeo e não me encontro nas regiões celestiais, espacialmente falando, né? Mas a ideia é que Paulo quer mostrar que nós já nos encontramos numa posição em Cristo de honra, na posição de autoridade. Sobre o quê? Autoridade sobre o quê? Sobre as coisas que estão inferiores a essa posição de autoridade. E lembre-se de que as coisas que estavam abaixo dessa posição de autoridade era o diabo, o mundo, a carne, todas essas coisas que nos afastam do Senhor. E Deus nos coloca em Cristo também nessas regiões, nesses lugares celestiais, nos dando assim a autoridade. O povo de Deus entendia sim que o diabo ele tinha um poder sobre as pessoas, um poder dentro dessa esfera de atuação no mundo, mas não sobre o povo de Deus. E uma vez que nós estamos em Cristo, estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais, nós também estamos investidos da autoridade de Cristo, não da nossa autoridade, mas da autoridade de Cristo, para assim vencer os poderes que se levantam contra o povo de Deus. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas já mencionando, quando Paulo diz assim no capítulo 6, a famosa armadura de Deus, capítulo 6, versículo 12, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como eu mencionei, havia essa compreensão de que as forças do mal operadas aí, conduzidas por Satanás e seus anjos, atuavam nessas regiões celestiais, influenciando toda a esfera de atuação humana e o comportamento humano. Mas Deus nos fez assentar nessas regiões celestiais em Cristo, nos dando assim autoridade para lutar, para vencer essa batalha, nos dando assim uma posição de honra. Agora você imagine, né? Nós estávamos numa condição de perdição, influenciados pelos poderes das trevas, e agora Deus nos coloca ao lado de Cristo, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele, e assim nos dando honra e autoridade juntamente com Ele. Deus fez isso com um objetivo.
não apenas como um objetivo, mas assim, nós podemos ver aqui um objetivo dentre vários, né? Mas o versículo 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus quis mostrar a suprema riqueza da sua graça. Qual a medida da riqueza, a abundância da riqueza da graça dele? Essa riqueza está no fato dele ter nos amado e ter nos resgatado dessa vida. Deus quer publicar, Deus quer mostrar e tornar conhecida a todas as pessoas a riqueza da sua graça. E isso é possível de ver em nossas vidas. Quando pecadores são resgatados da sua maneira de viver, morta nos pecados e nas condutas abomináveis aos olhos do Senhor. Quando essas pessoas são salvas, ali nós vemos um espetáculo da graça de Deus. Deus está mostrando, está revelando a sua graça. E onde abundou o pecado, como diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça. É assim que nós vemos essa riqueza da graça de Deus em nossas vidas. E aí nós entramos aí na terceira e última parte desse capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que é o versículo 8, 9 e 10. Quando Paulo, já tendo mencionado aí a graça de Deus, nos versículos 5, pela graça sois salvos, e no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, ele agora vai mostrar novamente que é pela graça que nós somos salvos. Versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Esse é um tema muito trabalhado na teologia do apóstolo Paulo. Ele vai falar isso, por exemplo, em Romanos capítulo 4, né? Defendendo aí a salvação pela fé, que é desde, vamos dizer assim, nesse texto, desde Abraão, quando ele diz assim, capítulo 4 de Romanos, versículo 2, porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, sim como uma dívida. Quem trabalha recebe como uma recompensa por aquilo que trabalhou. Então aquilo é uma dívida, não é um favor. Mas ao que não trabalha, versículo 5, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Apenas outro texto para reforçar essa ideia desenvolvida pelo apóstolo Paulo de que a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem por obras, porque se for por obras, todos nós teríamos do que nos gloriarmos. Poderíamos dizer assim para o Senhor: Senhor, mas eu tenho direito à salvação porque eu já fiz muitas coisas boas para as pessoas. Eu evitei muitas vezes fazer coisas, desculpa, tá coçando um pouco aqui. Evitei muitas vezes fazer o que era mal. E optei, na maioria das minhas atitudes, o caminho do bem. Eu ajudo os pobres, eu não roubo, não mato, não bebo, não fumo. São os exemplos mais clássicos que as pessoas dão, né? Se tivéssemos esses argumentos como justificativa, aí a nossa salvação seria por mérito próprio. Aí anula-se a cruz, anula-se a obra de Cristo, anula-se a graça e anula-se toda a obra de Deus em nos salvar por meio da fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas assim entendem, e isto não vem de vós, como uma referência à fé, né? A fé é um dom de Deus, só Deus é quem pode dar fé. Todavia, essa expressão, isto não vem de vós, é dom de Deus, na
no texto grego, diz respeito a tudo aquilo que envolve a obra da salvação. Essa expressão isto aqui é uma partícula neutra que não se relaciona diretamente nem com a fé, nem com a graça, especificamente falando, mas sim com o todo. Então, isto não vem de vós, isso é, toda a obra de salvação não vem de vocês, é dom de Deus. De modo que, se eu tenho fé, é porque Deus me deu essa fé. Se eu sou salvo, é porque Deus me deu essa salvação. E, obviamente, quem tem fé sou eu. Embora Deus promova essa fé, Deus aumente essa fé, Deus fortaleça essa fé, mas não é Deus quem crê. Não é Deus quem se arrepende. Quem se arrepende somos nós, quem crê somos nós. Mas tudo isso pela obra que Deus faz em nossos corações por meio do Espírito Santo. Pela vida que recebemos em Cristo Jesus. Então isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Qual o papel então das obras na vida do crente? Qual o lugar que as obras têm, uma vez que nós somos salvos em Cristo, não por essas obras? Paulo vai dizer isso no versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo. Todo agente dessa nova criação, sendo nós como novas criaturas, o agente disso é Deus. Deus nos faz nascer de novo. E assim quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras. Aqui é uma diferença que nós já conhecemos de tanto ouvir, né? Nós não somos salvos, não fomos salvos por obras, mas nós fomos salvos para as obras. As obras não são o instrumento pelo qual somos salvos, mas nos acompanham quando somos salvos. As obras fazem parte da vida do crente, pois nós fomos criados em Cristo, fomos feitos novas criaturas para essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, nós não temos muito o que inventar. Na verdade, nós não temos nada o que inventar. As obras nas quais devemos andar são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Essas obras são os princípios da Escritura aplicados a todo e qualquer contexto no qual estejamos inseridos. Essas são as obras que Deus quer que façamos. Então, nessa nova vida com Cristo, nessa nova criatura, há agora o desejo de fazer e cumprir as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, nós chegamos ao final desse texto, no versículo 10, que eu e você possamos lembrar de onde Deus nos tirou, né? Deus nos tirou na condição de morte, de perdição, numa condição em que seguimos totalmente o curso desse mundo, a influência do diabo, as inclinações da nossa carne. E pela misericórdia de Deus, pelo seu grande amor, mesmo nessa condição de perdição na qual nos encontrávamos, Ele decidiu nos dar vida. E isso é por meio da graça. A partir do momento que depositamos a nossa fé em Jesus, Deus nos declara justos, nos declara salvos. E uma vez salvos, nós nos encontramos agora numa posição de honra em Cristo. E Deus faz isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça. E essa graça que nos alcançou não exclui de nós as boas obras, mas ela nos capacita e nos orienta para vivermos em obediência a Deus na prática das boas obras que Ele já preparou para que andássemos nelas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe com essa palavra. E gostaria de orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que faça com que esse texto
permaneça em nossos corações e nos ajude a entender a vontade dele. Santo Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, agradecidos por tua palavra rica e abundante em vida e graça para os nossos corações. Obrigado pela transformação que recebemos a partir do conhecimento dela, pela obra santificadora do teu Espírito. Obrigado pela fé em Cristo, obrigado pela graça pela qual o Senhor nos salvou. Obrigado por tudo que tem sido feito em nós, em Cristo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã.